Nosso convidado de hoje, dando seguimento ao programa anterior, onde trouxemos o amigo Pedro Adão Esquiavon, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Familiares de Canguçu. Hoje estamos trazendo o coordenador regional da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, FETAG, também integrante do sindicato aqui da nossa cidade, do nosso município, o Guilherme André Tesmer, pessoa que a gente teve a grata satisfação de vê-lo quando criança, na condição de amigo da família, do Vili, da esposa, ali da Coxilha das Flores, e hoje recebemos esse jovem com toda essa representação sindical e institucional, o que para nós é uma grata satisfação e uma grande honra. Passamos a palavra a ele para que faça a sua saudação preliminar. Fique à vontade, Guilherme. Meus amigos ouvintes, nosso boa tarde Cláudio Mar, boa tarde Cunha, boa tarde equipe técnica. Grande honra participar desse programa, nos alegra bastante, trazendo um pouco do que a gente faz, o que acontece na região e onde tudo a gente está envolvido, de maneira a contribuir com os debates que aqui são proporcionados. Muito bem. Professor Cunha, sua saudação inicial. Boa tarde, André, Cláudio Mar, prazer estar aqui, receber o amigo, que a gente sempre fica muito feliz em conhecer, nesse caso, conhecer, que é o espaço deste programa, pessoas que têm envolvimento comunitário e fundamentalmente, especialmente, eu me refiro ao movimento sindical, que faz parte da história desse país. A construção desse país faz parte da luta dos trabalhadores, não querendo nos referir aqui à luta de classe na sua essência, mas a luta por justiça, a luta por melhores condições de sobrevivência, que uma ponta não esteja no céu e a outra no inferno. Nós precisamos tentar equilibrar, como dizia o deputado, dizia porque já é falecido, José Bernardo de Souza, nessa luta entre o lobo e a gazela, não quero ser nem o lobo e nem a gazela. Nós temos que achar um meio termo para isso. E os sindicatos, na construção desse nosso país, sempre lutaram para que nós tivéssemos uma sociedade mais justa. E todas as vezes que nós tivemos os sindicatos envolvidos, quando eu digo sindicato, só entende muito bem, André, claro que a federação também, estiveram envolvidos, tiveram um grande proveito para a sociedade, esse contraponto, essa discussão. O homem do campo precisa, e por muito tempo esteve desamparado, e precisa desse apoio, precisa desse fortalecimento. E as entidades sindicais, e fundamentalmente a entidade sindical que tu participa aqui em Canguçu, tem um papel fundamental nessa questão. É um sindicato forte, quem sabe um dos maiores sindicatos de trabalhadores rurais da América Latina. E não é só isso, tem uma história de formação sindical na região, expressiva no Rio Grande do Sul, e com certeza formuladora da história do Brasil em sindicatos. Então, ter nesse programa a tua presença é para nós muito importante, qualifica o debate, qualifica a audiência que nós temos vários amigos que nos ouvem e já nos ouvem com essa expectativa. Então, fico muito feliz da tua presença aqui. Depois a gente explana mais sobre vários outros assuntos que já começam a dar coceira, mas o comandante do programa está ali, vamos deixar ele conduzir. Muito bem. Nós vamos, como sempre, professor Cunha, abrir aquele espaço, pelo tempo que for necessário, para uma explanação do nosso convidado sobre as atividades
digamos assim, prioritárias da instituição que ele representa no momento atual. Fica inteiramente à vontade para fazer uma explanação tua para os nossos ouvintes. Bem, antes de iniciar o que a gente está fazendo, vamos contar um pouquinho, né, Claudiomar, de onde a gente vem, como que a gente chegou aqui. E isso, eu sempre digo, isso não é se exibir, não é se exaltar, é contar uma história. E como aqui o programa é muito direcionado à família, uma história com ele, onde tu vai contar como tu chegou com o apoio da família. Aos 16 anos de idade, no dia que eu vim fazer meu CPF, no município de Canguçu, ocorreu uma reunião da associação local, onde a gente discutia como que ia conduzir, como que ia trabalhar um poço artesiano implantado naquela localidade. Lá na Coxilha das Flores. Lá na Coxilha das Flores. Naquele dia, o seu Hamilton Correia, que ainda está lá, ele disse, olha, temos que colocar alguém novo para ajudar, porque precisamos de força. E a partir daquele dia, com 16 anos de idade, eu comecei a integrar a vida pública, a vida em comunidade. Não estava lá presente, mas me indicaram para conduzir a comissão da água, quem iria organizar aquele negócio. Aos 19 anos de idade, né, fui eleito presidente da associação local. Naquele momento, o senhor Adinaldo Matias, um senhor já de idade, importante liderança na região, ele disse, não, André, o que tu precisar, a gente vai te ajudar. Com 19 anos, um jovem assumiu uma instituição, uma associação, uma instituição, a gente tem zelo por aquilo. E por ter uma disponibilidade, ter um sangue novo na administração da associação, a gente começou a articular, se sentia na obrigação de articular. Então a gente procurava muito EMATER, prefeitura, sindicato, cooperativa de crédito, cooperativa de produção, a Consulate, Copal na época. A cada 2 meses a gente conseguiu dar uma rotina, né, de atividade na associação que fez por desenvolver aquela localidade. Aos 26, 27 anos de idade, eu comecei a participar e acompanhar mais de perto o sindicato, a convite do seu finado Geraldo Pegoraro e do Pedro Adão, hoje presidente, né? Eles diziam, olha, quando tu vai na cidade, dá uma chegada no sindicato. Dá uma chegada lá. E aos 26 anos de idade, eles me incumbiram de ir a Brasília, no Grito da Terra, Brasil. E a partir dali a gente se envolveu com o movimento sindical, com cooperativas, porque a nossa essência é cooperativa. Porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. A gente tem essa DNA circulando nas nossas vidas. Aí agora, né, por último, a gente foi acompanhando, participou da comissão de jovens da FETAG, da federação, começamos a ter um espaço dentro do movimento sindical, fomos convidados para a diretoria do sindicato e agora, por último, coordenador da Regional Sul da FETAG. Nesse período, muita coisa, muitas viagens, muitas noites de sono perdidas, ir para Brasília, 48 horas dentro de um ônibus, foram 6 vezes assim, mais umas 6 ou 7 de avião, perdeu o medo de andar de avião, pegar um guri da colônia, botar dentro de um ônibus, vai para Brasília, botar dentro de um avião, vai nos representar. Teve uma feita que eu saí de casa para ir para a reunião de jovens em Porto Alegre, e quando cheguei em Canguçu, onde pegou o sinal do telefone, eu liguei para a federação para encomendar um quarto, que eu ia um dia antes para a reunião, e me convidaram para ir para Brasília no outro dia fazer uma representação lá. Aí vocês pensem, dali pelo dia 12, 13 de agosto, eu de bota campeira, frio aqui, né? A roupa que eu tinha, no outro dia em Brasília, de bota campeira, 40 graus quase. Barbaridade, que judiaria. Foram noites, né, que a gente viajou, não foram poucas, né? Mas por que isso? Porque a gente acredita na comunidade, a gente acredita na organização de classe, a gente se dispõe a fazer aquilo que é designado. E isso é preciso, né? E fica o incentivo e o apelo, né, Claudiomar, para que as pessoas se envolvam mais com a sua comunidade, se envolvam mais com as suas coisas. Pode ser o mínimo, na sua casa, na sua localidade. Você pode chegar a um cargo de administração,
Mas o mais importante é aquilo que a gente faz para nós. O bem que a gente faz para nós reflete para os outros. Aqui não fica, não foi pesado as noites que a gente dormiu em rodoviária, não foi. Porque também a gente teve, e ano passado, né, a gente estava num evento, eu e o Pedro Adão, em Porto Alegre, e a gente, comendo um churrasco que era nos oferecido no Piratini, que convidaram algumas pessoas aqui de Canguçu, a gente também foi convidado, o sindicato foi convidado, e eu dizia para o Pedro Adão, enquanto a gente degustava aquele churrasco, quem é que te lembra nesse momento? Daí ele me disse, eu lembro dos meus agricultores. Eu disse, e eu também. A gente lembra, quando a gente está numa boa, vamos dizer assim, daquele cara que está lá no sol, e para esses que a gente tem que trabalhar e valorizar. Mas trazendo um pouco a nossa realidade de hoje, o que a gente está fazendo hoje, a gente faz a articulação dos sindicatos na região, integrando eles. Né? A gente tem a nossa reunião mensal com sindicatos de Cristal, São Lourenço, vai até Santa Vitória do Palmar, toda essa região. Quantos sindicatos dá? A gente tem 14 sindicatos e temos 5 extensões de base também. Explica para nós o que é extensão de base. Como, por exemplo, o sindicato de Pelotas. Ele abrange o município de Pelotas, o município de Morro Redondo, Turuçu, Capão do Leão e Arroio do Padre, que esses municípios são extensões de base de Pelotas. O sindicato de Pelotas atua nesses municípios. Atua nesses municípios. E tu, como coordenador regional do FETAG, é responsável por esses 14 sindicatos, mais essas 5 extensões de base. Então, ao todo dá 19 municípios. 19 municípios. 19 municípios. A nossa luta sempre vem no sentido de valorizar as pessoas, valorizar o ser humano enquanto essência, valorizar os direitos, né? E nos últimos anos a nossa briga tem sido, nem é para conquistar, alcançar novos direitos, tem sido para manter, não perder aquilo que a gente adquiriu, principalmente na década de 90 e início de 2000, que agora a gente tem sofrido uma pressão muito grande em cima dos direitos trabalhistas, e com os agricultores não tem sido diferente. Direitos trabalhistas e previdenciários, porque nós temos agricultores que são assalariados e aí tratam muitas vezes diferente o nosso agricultor proprietário do assalariado rural. Poxa vida, mas a sua atividade, a essência da tua atividade é a mesma. O cara que é assalariado, ele vai lá colher fumo, o patrão vai lá colher fumo. E aí uns têm direito e estão sequestrando os direitos das pessoas. Estão fazendo um roubo desse direito. E a gente tem trabalhado muito, a nossa briga maior ano passado foi contra a reforma da Previdência. E posso dizer para todos os ouvintes de cabeça erguida que se não fosse a organização sindical, nós teríamos perdido. Tanto é, Claudio Omar, que fomos chamados, a nossa Federação do Rio Grande do Sul, pela credibilidade que nós temos, pelo reconhecimento, por fazer as coisas direito, sem misturar partidarismo na conversa, chamaram a nossa entidade FETAG, Rio Grande do Sul, para apresentar uma proposta para os agricultores. A partir daí que a gente conseguiu pelo menos barrar. Com esses mecanismos, a gente conseguimos barrar para todos. Não foi sozinho. A gente reconhece todos os envolvidos, né, para que fossem barrados isso aí. Mas se não fosse a nossa Federação do Rio Grande do Sul... O governo não tinha voltado para trás. Não teria voltado. Foram várias mobilizações. Botamos aí seguramente 50, 60 mil pessoas na rua nesse período. Intermináveis viagens para Brasília, onde a gente tinha uma comissão permanente lá. Toda semana a gente entrava segunda-feira de manhã, a hora que abria as portas do Congresso, e saía de lá à noite quando o faxineiro ia fechar a porta. Tinham 5, 6 pessoas em comissões lá, visitando... Stop, toma um matezinho aí.
Faz um stop. Isso aqui é uma roda de mate, tu já viste bem como é que funciona o nosso encontro com a verdade, né? A gente chama a pessoa aqui, eu vi o Cunha te explicar, quando logo que chegou e estava te recebendo ali, que a gente chama a pessoa aqui não é para embretar, né? A gente chama aqui quem tem serviço prestado para a comunidade, né? E que por isso merece ter um destaque na mídia, né? Para mostrar esse serviço e ter o reconhecimento da comunidade. Né? Então é assim que a gente faz, é uma roda de mate, um conversa, o outro. E sempre que se faz uma interferência, é uma interferência construtiva para ajudar o nosso convidado. Vamos registrar. Nesse momento, para tomar o mate. Neste momento, para ele tomar um chimarrão. Né, Rico? Vamos registrar aqui a interação da Vera Dutra, da Marley Santos, da Maria Celoí Soares, da Lena Mara Lages, do Joacir Salvador. Deves conhecer essa pessoa, Cunha. Nara Regina Rodrigues da Cunha. Já ouvi falar. Quando eu nasci, acho que foi uma das primeiras pessoas que eu vi. Tua irmã e minha prima. Fernanda Oliveira Gomes e Isair Borges. Muitas delas comentando, já compartilhando. Agradecemos muito essa interação. A Fernanda nos diz aqui: meus parabéns pela luta de vocês com o povo do campo. Também pelas vitórias de vocês. A Lena Mara destaca a importância do sindicato e pede que fale mais perto do microfone, tá? Que está pouco longe. Com pouca captação, exatamente. Professor Cunha, sua intervenção primeira agora na nossa programação. Vamos dar margem para o André prosseguir, mas eu vou ajudá-lo no sentido do esforço da luta sindical. É muito interessante que o que o André coloca muitas vezes, que é um grande ganho, grandes vitórias, às vezes o movimento sindical tem, e essas vitórias do movimento sindical são o impedimento que algumas coisas aconteçam, né, André? Em vez de, se criou tal coisa, não deixaram que nos tirassem tal coisa. E isso requer muito esforço, muita mobilização, muita viagem, mas é necessário que se tenha alguém ou alguma entidade para que isso aconteça, né? O movimento sindical tem que estar preparado, como está colocando, chegar quando estão abrindo a porta e sair quando apagam a luz do Congresso. Justamente, né? A gente fez esse trabalho e deu certo, deu resultado. E a gente está começando agora a travar mais uma peleia, né? Sempre em nome dos agricultores. E quando o Claudio Omar diz que aqui pessoas de relevância, vamos dizer assim, relevância são os agricultores. Mas quem lidera, quem representa, tem que ser reconhecido, André. A gente agradece, né, muito isso aí, assim, mas se não fosse o nosso agricultor, o nosso jovem... A luta não teria sentido. Não teria sentido, né? E agora a nossa batalha, ela parte, né, de uma lei que foi aprovada agora há pouco, e por falta de regulamentação está tirando o direito dos agricultores. Quantas parcelas de Pronaf se venceram essa semana, e a gente tem em vigor a Lei 13.606, que dá direito, Claudio Omar. Está em lei. Ela diz que o agricultor que assinou sua proposta de Pronaf até 2006, ele tem direito a 80% de rebate no saldo devedor se ele quitar toda a operação. De 2006 a 2012 é 50% na mesma condição, no saldo devedor para quem quitar. E de 2012 a 2014, até 2015, até 31 de dezembro de 2015, é 40% de rebate. Só que por falta de regulamentação, não pôde se colocar em prática. Está nos jornais desta manhã que o governo federal proíbe bancos públicos de renegociar dívidas ou de dar desconto para agricultor familiar.
Coisa estranha isso. Nós estamos... E essa lei foi sancionada pelo presidente da República, obviamente. Essa lei ela foi sancionada com vetos e os vetos foram derrubados pelo Congresso, tanto pelo Senado quanto pela Câmara, né? Então, tá aqui, ó, dinheiro. Sem dinheiro o governo veta renegociações de dívidas. Isso é uma vergonha. Capa do Correio do Povo. Nós estamos, Valdemar e Cunha, num país onde temos um pai sem pulso e os filhos bagunceiros, cada um faz o que quer. Assinam a lei, aprovam a lei, colocam em vigor e por falta de normatização prejudicam as pessoas. Não, e é interessante que quando se fala nisso, se tem muitas visões, algumas delas distorcidas. O próprio Correio do Povo coloca: o ministro da Fazenda diz que não há previsão de 17 bi no orçamento para bancar a bondade. Então, dinheiro para a agricultura é bondade. Sempre foi, né? Que coisa incrível isso, e segue sendo. É algo absurdo. Bondade se for para agricultor familiar, mas no momento em que tu faz uma renúncia de receita do fundo rural de 2,5% para 1,5%, que faz anistia gigantesca, vamos dizer assim, eu não lembro da cifra e eu não vou falar uma coisa para o grande estratosférica. produtor, aí não é bondade, aí é direito, aí tinha uma jurisprudência ou alguma prerrogativa que podia fazer. Agora 17 bi, e se tu vai fazer as contas, só o auxílio moradia de juízes que já ganham milhões dá isso aí fica complicado. Aí para o agricultor é bondade. Então nós estamos, né, num país onde está complicado de trabalhar. Não é fazer discurso de terra arrasada. E a gente colocar os fatos na mesa para nos organizarmos e desta forma a gente conseguir reverter essa situação. Fazer uma pressão justa, né, e que traga, de fato, benefício. Já que é uma lei aprovada, trazer isso para os nossos agricultores. Um questionamento, André, porque eu não sei, gostaria de ficar sabendo e falar, por extensão, permitir que os nossos ouvintes também tomem conhecimento da tua resposta. As federações da agricultura do país, vamos falar assim, as Farsul do país, têm a bancada rural. As FETAG têm a sua bancada no Congresso Nacional também? Não temos uma bancada, vamos dizer assim. O que temos são em torno de 7, 8 deputados que trabalham pela agricultura familiar. Dos 513, as federações de trabalhadores da agricultura só têm 7, 8 deputados? Temos, na verdade, eleitos pelo movimento sindical de trabalhadores rurais, apenas, eu não sei se são 3 ou 4. Temos o Heitor Chu, do Rio Grande do Sul, Sim, apenas que foi eleito pelo movimento sindical. Tem outros que trabalham para a agricultura, mas não passam de 10, 12. Mas organizados em forma de uma bancada da agricultura familiar. Como as federações da agricultura fazem, não existe isso. E o que impede de criar essa organização? Não temos um empecilho, Claudemar. Temos, na verdade, uma falta de alinhamento ou então de uma consciência de classe. Porque se nós pegarmos no nosso município, por exemplo, vem deputado de tudo que é lugar pegar voto aqui, enquanto quem trabalha pela agricultura, de fato, pega muito pouco voto. A metade sul vota desse jeito, né? A metade norte tem 50 deputados, né? Um total de 55. Tá? Então fica realmente difícil. E não seria, daqui a pouco posso estar falando bobagem, mas cria um frente parlamentar no Congresso Nacional para lidar com coisas de muito menor importância do que a agricultura familiar. Não seria de bom alvitre começar um movimento, e a FETAG tem bala na agulha para isso, para se criar, não somente no Congresso Nacional,
mas nas assembleias legislativas, a começar pela nossa, uma frente parlamentar pró-agricultura familiar? Ele, na verdade, até existe uma frente parlamentar da agricultura familiar, mas ela é uma frente que aí começou muito jovem, ela está aí com 1 ano e pouco. Então, no Congresso Nacional? No Congresso Nacional. E na Assembleia Legislativa? Não temos ainda Mas tem gente para isso, né? Temos gente para isso. Temos boas pessoas que poderiam, né, e a gente até, de certa forma, gosta de ouvir esses questionamentos, porque a gente vai levar isso para a nossa federação como uma ideia de trabalho, uma proposta de trabalho. Se não tem uma bancada, vamos formar uma frente. A frente na Assembleia parece que basta 5 deputados. No Congresso Nacional, eu acredito que com uns 15 já dá. E não significa necessariamente que a pessoa tenha que ter sido eleita por aquele segmento econômico, né? Basta que ela se identifique e faça sua adesão à frente parlamentar. Que vai trabalhar para o desenvolvimento dessa frente, com certeza. Né? Não precisa ser eleito único e exclusivamente pelos agricultores, mas se tu, desde uma vez que tu tenha um alinhamento, que tu tenha uma vontade de trabalhar nesse sentido, isso já basta sim, com certeza. Nós temos aqui na nossa região 3 deputados estaduais, se não me falha a memória, né? Não, 4. O deputado Pedro, aqui de Canguçu, a deputada Miriam, o deputado Catarina e o deputado João Nunes, né? E o Fábio Branco de Rio Grande. José Nunes. E o deputado Fábio Branco de Rio Grande, né? São 5. Esta gente, de certa forma, carrega muito o voto da agricultura familiar, né? Com certeza carrega. E até fica o apelo, né, para esses deputados, e a gente vai levar isso como proposta, que se integrem mais com a situação. E nós temos um deputado estadual eleito pelo nosso movimento sindical, que tem bons aliados lá. Mas os assuntos são muito diversos. Quem é ele, André? O deputado Elton Weber, ex-presidente da FETAG, é projeto político do movimento sindical, se licenciou, tal qual fez o Heitor Chu, primeiro saiu da federação, porque é uma filosofia nossa ainda, pode que se mude com o tempo, mas ainda hoje não misturar as coisas. Política partidária ou nesse sentido é fora do sindicato, porque muitos ainda confundem partidarismo, né? Isso não pode acontecer. Então, no momento que eles saíram da direção da federação, eles se lançaram como projeto político, com o nosso apoio. Tanto é que a gente tem reuniões periódicas onde a gente determina a atuação, o movimento sindical solicita para eles, né, essa atuação. Olha, eu quero que tu te manifeste neste sentido quando vier essa votação. E temos aí propostas interessantes, como agroindústrias familiares, que o deputado Elton puxa, a questão do CEAP, da questão da legalização das agroindústrias, né, porque a gente sofreu basicamente um atentado nas agroindústrias com o grau de fiscalização que estava vindo em cima. Então, a gente está trabalhando essa frente, liderada pelo deputado Elton, para desburocratizar as agroindústrias. E já temos alguns avanços. Eu não vou saber de cabeça agora, né, precisar isso, quais foram, mas a gente já tem isso, né? Então, a gente tem deputados que lideram isso e que poderiam os demais estarem consultando, se integrando, se informando com esses deputados da nossa base, da agricultura, para que tomem, né, pelo menos conhecimento dos assuntos que atingem diretamente a agricultura. Porque muitas vezes a gente não tem como chegar num deputado, mas tem como chegar no sindicato. Fala com nós ali. Nós não somos políticos, mas a gente tem os nossos representantes que a gente pode que a gente encaminha para ele. Né? Tivemos aí, graças ao deputado Elton Weber, né, tá chegando um carro para a regional poder trabalhar, para fazer essa articulação. Nos 19 municípios. Nos 19 municípios.
Tivemos com o apoio dele, né, que foi o primeiro a receber, já lá em fevereiro, dia 15 de fevereiro, o documento relacionado à seca, à estiagem, né? A partir daí começou a se trabalhar. Talvez hoje nós tenhamos esse rebate na semente troca-troca, porque o sindicato tinha alguém para encaminhar as coisas lá. Eu lembrei aqui, André, de grandes próceres do movimento sindical dos agricultores e trabalhadores familiares. Firmino Girardello, Arnaldo da Costa Prieto, Carlos Alberto Gomes Chiarelli, Erico André Pegorar, Adolfo Pugina, pai do Percival, e José Pederzoli Sobrinho. Estas pessoas construíram o Sindicato dos Trabalhadores Rurais no estado do Rio Grande do Sul, construíram a FETAC, construíram a CONTAC, e o Arnaldo da Costa Prieto acabou ministro do Trabalho por causa desse movimento. E o Chiarelli acabou senador da República e ministro de Estado também, por causa disso. São pessoas que devem ser lembradas pela estatura e postura que tiveram dentro deste movimento. E hoje, uns já falecidos, outros aposentados, né? Mas que realmente prestaram muito serviço na classe política decente em favor da agricultura familiar no nosso estado e no nosso país. Com certeza, né? E foram grandes líderes, grandes pessoas, né? Grandes articuladores a nível de estado. E não podemos esquecer também o nosso Geraldo Pegoraro, que ajudou muito, né? Foi o patrono, vamos dizer assim, de 40% talvez da fundação do sindicato. 167 sindicatos no estado. Chegamos até, então deu um pouco mais, chegou a dar 50% dos sindicatos do estado, teve a participação direta do líder aqui de Canguçu. Né? E isso nos alegra muito, né? Saber que a gente está baseado e ancorado, né, numa história sólida. Nós temos aí um líder que nos inspira diariamente a trabalhar. Sem dúvida. Dedicou a vida dele a isso, né? Dedicou a vida dele, né? Tanto que ele, que Deus o tenha, mas faleceu trabalhando. É verdade. Faleceu trabalhando e inspirando, né? E provocando as pessoas a desenvolverem as suas atividades e também a sua liderança. A bem da verdade, todas estas pessoas que eu referi, tá, eram amigos pessoais de Geraldo Pegoraro. Eu tive a oportunidade de ver o Geraldo Pegoraro pegar o telefone do sindicato e ligar para o ministro do Trabalho, Arnaldo da Costa Prieto, na minha frente, assim, e ser atendido imediatamente. Carlos Alberto Gomes Chiarelli começou a sua vida como advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canguçu com 22 anos de idade. Erico André Pegoraro, meu compadre, meu amigo, padrinho do meu filho mais velho, irmão do Geraldo Pegoraro, que se valeu em muito do trabalho desempenhado por Geraldo Pegoraro para chegar à condição de presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho, deputado estadual e deputado federal constituinte. Firmino Girardello não vinha a Canguçu, nem ele, nem o Arnaldo Prieto, nem o Adolfo Pugina, nem o Pederzoli Sobrinho, que não fosse primeiramente para se encontrar com o Geraldo Pegoraro. E Geraldo Pegoraro acabou sendo convocado pelo presidente Sarney para elaborar o anteprojeto da Constituição de 88. Ele integrou a Comissão de Notáveis. Todo o trabalho de estrutura fundiária no país passou pelas mãos de Geraldo Pegoraro como membro da Comissão de Notáveis. Isto é necessário que se fale, tu lembrasse muito bem, para que o movimento continue fiel a uma liderança desta estatura, seriedade e honestidade. Eu sei que o Cunha
partilha da mesma ideia, inclusive na semana passada, na sexta-feira, ele foi homenageado pela Câmara de Vereadores e no seu discurso tributou muito da sua formação a ensinamentos que obteve junto com o nosso líder, referido por ti, Geraldo Pegoraro. E é nisso que a gente se inspira para trabalhar. Talvez nós tenhamos que buscar novas lideranças para nos ajudar. E isso é um garimpo diário de pessoas que tenham, além de talento, tenham vontade, disponibilidade e até um certo grau de atrevimento em fazer essa caminhada. Com certeza. Professor Cunha. São 17 horas e 40 minutos, confere? Quase. Aqui é danado. 38. 38? Ah, tá. Não, só pra gente não se perder, porque a gente acha uma hora muito. Esse é o momento que o assunto começa a engrenar e daqui a pouco a gente acha pouco, o negócio está acabando. E não, o Cláudio Omar falava, é verdade, eu sou um admirador. E após a homenagem que recebi na Câmara de Vereadores, conversando com o prefeito Vinícius, ele me falou que ele tinha a ideia que o avô dele era uma pessoa além de seu tempo. E eu realmente compartilho dessa ideia. O seu Geraldo tinham posições, não foi à toa que os militares não gostavam nem um pouquinho dele. Mas tinham que engolir. Tinham que engolir porque era uma pessoa que era respeitado pelas suas ideias. Ele não era uma pessoa que tinha o objetivo de destruir nada, ele tinha o objetivo de construir. E como construiu nessa área. E eu já tive à frente do SINCA, e naquela época o seu Geraldo era presidente do sindicato, e a gente compartilhou em alguns momentos ali, eu na minha pequena participação, mas para quem já viveu um pouco de movimento sindical, Cláudio Omar também esteve trabalhando diretamente no sindicato e depois como assessor político. Agrícola, disseminador do sindicato. Tem toda uma andança. A gente sabe o quão difícil é fazer política sindical e o quão difícil é manter sobriedade de fazer uma política sindical distante de uma política partidária, mas sabendo no fundo que precisa da política partidária. A solução passa por ali. A solução está ali. Não tem como não fazê-la. Agora nós precisamos na política sindical de nos aproveitarmos disso e não sermos mais uma massa de manobra. Porque os partidos, lamentavelmente, qualquer partido, tem o interesse de usar aquela agremiação para angariar votos. E não para usar aquelas ideias como base. Se for no conteúdo programático do partido, está lá, né? É verdade. Mas naquele momento, muitas vezes, alguns políticos não querem falar aquilo que o sindicato quer falar. E o sindicato naquele momento diz, não, nós não vamos aceitar isso agora, porque aceitar isso agora é pior para depois. Não, mas agora vai ter campanha ano que vem, não me interessa, vai ter campanha ano que vem. Se não vai, não estamos negociando isso. Se é problema teu, não nosso. Então é difícil, mas é um assunto apaixonante. Eu sou um apaixonado por esse ramo de política e me engajo facilmente nisso. Acho que quando tu falasse em novas lideranças, quero te dar a oportunidade para te falar, André, a FETAG concluiu há pouco tempo um trabalho, uma parte, vamos dizer assim, de um trabalho de sucessão familiar. E a FETAG trabalha muito forte nesse campo. Explica para nós como é que isso funciona. Nós temos, dentro da nossa federação, a comissão de educação e a gente tem também a comissão de formação sindical. E tem também, a gente trabalha muito forte a questão da sucessão familiar. Em todas as nossas conversas, aqui hoje a gente já falou em sucessão familiar. A gente já falou em liderança. E a nossa federação, ela tem um curso específico acontecendo durante este ano para o enfoque jovem.
que é para dar, Cunha, justamente essa visão política não partidária, uma política de vivência, vamos dizer assim, né? De política sindical, formando jovens para suceder a nós que estamos aqui, para eles entrarem melhor preparados que nós entramos, né? Tivemos ano passado o Enfoque Mulher, que trabalhava os assuntos de gênero, a igualdade de gênero, que tanto se fala, né, na comunidade, na sociedade, mas pouco se aplica. Como é que se trabalha isso? Temos pessoas que vão nos representar em Brasília semana que vem, a Mariana, aqui no município de Pelotas, para continuar esse trabalho de formação que ela fez e levar as experiências que a gente já tem na região para socializar num grupo maior lá em Brasília. A sucessão familiar a gente trabalha, né, direto no sindicato na parte de orientação. A gente faz a orientação do pessoal, até porque quando a gente pega o carro aqui, o ônibus, e vai para Porto Alegre, onde ali na década de 70, 80 era um grande polo de empregos, hoje a gente vê um grande cinturão de miséria. Os nossos jovens hoje estão assediados diariamente, né, por uma farsa, por uma imagem falsa de que cidade tudo pode, tudo está liberado, tudo é bom. Mas se tudo é bom na cidade, por que nós temos hoje no Brasil 13 milhões de desempregados? A agricultura emprega 1/3 da mão de obra do país. Por que não continuar produzindo alimento, sustento? Conversar com o pai, talvez produzir não da mesma maneira com que ele produzia há 10, 20 anos atrás. Por que nós estamos sofrendo aqui, estamos abandonando as nossas propriedades e deixando a soja entrar numa violência no nosso município, que a gente não consegue muitas vezes acreditar nos números que a gente vê? Aumenta 5, 6 mil hectares, né, por ano o aumento da área de soja no nosso município. E os nossos filhos estão indo para a cidade para serem mão de obra barata, né? Então isso tem alguma coisa errada. E a gente trabalha essa formação contrária, de valorizar a pessoa, valorizar o espaço onde ele está, de aprender a conhecer o espaço onde ele está. E por eu conhecer isso, agora eu vou falar um pouquinho da minha família, né? Onde tem um cantinho que não cabe um pé de uma área de pastagem, ou um pé de árvore ou alguma coisa, a gente tem uma caixa de abelha, a gente tem um poço com peixes, né? Muitos dizem, André, por que tu não vai para a cidade? O Claudiomar sabe a distância que eu moro, eu faço 30 quilômetros de manhã e 30 quilômetros de tarde para estar aqui no sindicato. Mas vai para a cidade, tu tá tá gastando tudo na estrada, tu tá te judiando. Digo, mas o meu filho tá andando lá, caminhando onde o meu pai tira o pé, o meu filho de 4 anos bota o pezinho dele. Segue o mesmo trilho. Segue o mesmo trilho. Aí eu vou trazer minha família para viver entre 4 paredes na cidade. Onde é que está a qualidade de vida que a gente tanto prega que as pessoas têm que ter, e aí eu trago minha família e aprisiono na cidade? A gente prefere, e isso é um acordo familiar que a gente tem, de eu fazer esse translado aqui, mas para que a família, que é o que é mais importante, tenha uma qualidade de vida. O avô está vendo o neto crescer, está passando os exemplos para ele, e eu tenho a certeza que a minha família está bem cuidada, está tranquila, tem um alimento que a Sheila trabalha lá, cuida da horta e produz, tem as nossas galinhas caipira, tem o nosso porquinho. Eu chego em casa, vou tirar o meu tênis, meu sapato e vou caminhar descalço na grama, descarregar o estresse que a gente acumula na cidade. Sem dúvida. E quem está na cidade descarrega isso onde e como? Brigando no trânsito? Discutindo com o Enchendo vizinho? a cara nos botecos. Qual outra alternativa? É verdade. Então, Professor. André, nessa mesma linha, nós temos um projeto que é acompanhador de escola no campo. Vou te dar a oportunidade de tu falar o que tu pensa
a esse respeito, já nos acompanhou na escola La Salle, e nós já tivemos algumas conversas nesse sentido, temos a FETAG como parceira. Sim, Cunha, Só para nós nos condicionarmos, nós temos 3 minutos. 3 minutos, beleza. Eu te falei que o negócio, chega no final, ele termina. O projeto do campo Mas vamos ampliar um pouco. é um sonho que eu particularmente tenho, que as instituições sérias que trabalham a qualidade de vida, que trabalham o ser humano, gostariam que todos tivessem. Está de parabéns o município por ter dado a oportunidade dessas escolas trabalharem. Está de parabéns vocês pela organização e pela maneira, pelo contexto que então vocês estão construindo essa escola no campo, né? Porque convidaste sindicato, Emater, prefeitura, enfim, vários outros parceiros para construir uma escola no campo. Isso é o que importa. Porque você está agregando conhecimento técnico, conhecimento vamos dizer assim, filosófico, está trazendo todos os entes envolvidos da comunidade para trabalharem, discutir a escola para os nossos filhos. Não poderia existir, na minha visão, maneira mais correta disso acontecer. E o nosso sonho é que isso prospere e que dê muitos frutos e que não fique num projeto de 1 ano, 2 ou 3, e que isso tenha uma continuidade. Até a gente está em falta, né, Cunha? Eu queria publicamente pedir desculpa por não ter conseguido acompanhar o cronograma de reuniões da escola pela quantidade de atividade que a gente tem. Né, que a gente está, como falamos, a organização sindical nos demanda bastante tempo. Mas a gente, com certeza, é parceiro, a gente quer muito, né, ver essa árvore, essa sementinha que foi plantada agora, ela dar frutos. E a gente quer trazer, já te falei disso, né, a gente quer trazer a nossa federação, né, e hoje ainda tinha um evento em Porto Alegre sobre escolas do campo, né, onde a assessora de educação da federação teve representando, né, e a gente quer trazer essa nossa assessoria mais especializada, vamos dizer assim, para trabalhar 1 dia ou 2 com os professores e com os alunos. Né? Precisamos articular, fazer essa agenda, né, e colocar isso em prática. Ganhasse à tarde. Precisamos, né, Claudiomar, fazer isso, né? O Cunha, como mentor de todo esse processo aí, ganhou à tarde com essa tua predisposição. Sim, e não só a escola onde o Cunha dirige. Não, todas as escolas, né? O nosso interesse, né, é que todas as pessoas sintam-se beneficiadas, até mesmo aquelas escolas que não entraram no projeto. Mas daqui um pouco eles vão entrar, porque eles vão ver que o negócio é bom. Né? E precisa ser assim. Ou a gente faz diferente, ou os resultados vão ser sempre os mesmos. E essa é a oportunidade. Eu digo que ele ganhou a tarde por uma razão, né? E vou aproveitar aqui para registrar. Na sessão solene da Câmara de Vereadores de sexta-feira à noite no Clube Harmonia, dentro da programação da 12ª Semana Legislativa, o nosso colaborador, professor Cunha, recebeu a honrosa homenagem e merecida Medalha Mérito em Educação 2017. Projeto de autoria do vereador João Luiz Mendes Sodré, aprovado por unanimidade pelo plenário da nossa Casa Legislativa. Então, o Cunha é um apaixonado por essa coisa de educação, né? E por essa razão é que eu digo, né? Ele ganhou à tarde, porque no momento que ele recebe a parceria da FETAG para a implementação e consolidação do processo de educação voltado ao meio rural, vamos dizer assim, ele vai sair daqui rindo hoje. Hoje eu saio lá de fora e levo o carro nas costas, não preciso subir no carro. Mas vamos nos encaminhar para o final, vamos deixar 1 minuto para as despedidas dos nossos convidados, depois, logo em seguida, o professor Cunha para suas despedidas, também 1 minuto. Não tenho outras palavras além de dizer muito obrigado pelo espaço. A nossa felicidade em poder conversar com vocês e com os ouvintes.
trazendo muito além do que 4 paredes do que é o sindicato. Muitos veem a nossa entidade como para tirar ficha para o médico, para o dentista, ou para pegar semente milho troca-troca. E são esses espaços aqui que a gente consegue revelar muito além do que é feito e que é disponibilizado em forma de serviço para as pessoas. Muito bem. Professor Cunha. Encerrar minha participação de hoje dizendo a felicidade que estou, receber o André acompanhou o nosso trabalho lá e nosso projeto de implantação de um modelo de escola no campo, nesses termos, e dizer, André, que esse espaço tem exatamente esse objetivo, da gente fazer um bate-papo e reconhecer, não as pessoas, mas as lideranças que essas pessoas têm na comunidade e o trabalho delas. Então a gente sai daqui particularmente muito feliz de tê-lo aqui e tenho certeza que logo, logo estará de volta, porque os assuntos vão se ajustando e prosseguindo e a necessidade cria demanda e assim nós vamos tê-lo novamente aqui para esses assuntos. Muito obrigado. Muito bem. Explicar para o André aqui que a inspiração para o nosso título do programa, Encontro com a Verdade, foi lá num programa, que não era nascido, obviamente, nem o Cunha, que era levado ao ar pela Rádio Gaúcha e pelo grande líder sindicalista Adolfo Pugina. Era Verdade e Justiça para o Homem do Campo. Para não plagiar, nós colocamos Encontro com a Verdade, mas a inspiração estava lá no Adolfo Pugina, nesse programa, onde ele fazia todo o marketing do movimento sindical naquela época, que era proibido, né? Não dá tempo de nós lermos aqui as 2 notas que a emissora tem, mas vamos sintetizar. O presidente do hospital, Delacy Borges Pinto, está convidando para uma Assembleia Geral Extraordinária em caráter de urgência, amanhã, dia 17 de maio de 2018, no Salão de Festas do hospital, todo mundo sabe onde é que é, às 17h30. A pauta: apresentação da avaliação patrimonial do hospital, descrição das dívidas do hospital e dissolução da sociedade mantenedora do hospital. Pior não pode estar. Eu sei que a parte não cabe porque o tempo já acabou, não tem a parte depois do tempo, mas sou obrigado a dizer, esclarecer para os ouvintes, dissolução da sociedade é acabar com o hospital. É o fim. Então, essa é a nota que foi lida nessa emissora. Esperamos que seja atendido, porque na outra Assembleia, o Delacy disse na Rádio Liberdade, eu escutei a entrevista, que dos associados foram só 3. Só 3 associados. Que neste momento, que compareçam, né? É o mínimo que se pode esperar, é que compareçam, porque quanto maior o número para tomar uma decisão dessas, mais legítima essa decisão vai ser tomada. Positiva ou negativa, mas tem que participar, não pode se emitir. Alguém tem que apagar a luz. Exatamente. Tem um convite para enterro aqui do falecido Rui Brandt Milbrat. Ele faleceu aos 74 anos, a família está convidando, o enterro será amanhã, dia 17, às 10 horas, na comunidade do Advento, no Remanso, 1º Distrito, para o cemitério da mesma comunidade. Nós registramos com pesar o falecimento, então, do falecido Rui Brandt Milbrat. Aos nossos ouvintes, a nossa gratidão, agradecemos também de maneira muito sincera ao nosso convidado pelo pronto atendimento ao convite e esperamos recebê-lo mais vezes aqui, sempre que julgar conveniente, que tenha novidades no seu trabalho, fique inteiramente à vontade. O nosso apoio técnico aqui do Jesus Peixoto, nós também agradecemos ao Henrico, ao professor Cunha, e na quarta-feira que vem, plagiando o falecido Mendes Ribeiro Pai, querendo Deus, e ele certamente quererá, nós estaremos aqui novamente. Um grande abraço a todos.